Torcedor vascaíno, segura essa, porque a sexta-feira começou daquele jeito no Rio de Janeiro e a movimentação nos bastidores do Gigante da Colina tá quente demais. É contratação chegando, é joia da base assinando o contrato, é reforço desembarcando para exames médicos, e claro, muita expectativa para o que vem por aí. O clima é de correria, de ansiedade, de esperança e também de cobrança, afinal de contas, o Vasco precisa reagir dentro de campo e nada melhor do que um mercado de transferências agitado para renovar o ânimo da galera que acompanha esse clube com tanto amor. Para começar, uma notícia que mexeu com todo mundo ontem. O Vasco anunciou oficialmente a assinatura de contrato profissional com dois meninos que têm tudo para brilhar nos próximos anos. De um lado, o zagueiro Christopher, de apenas 17 anos, um garoto que chegou do interior de São Paulo, mais precisamente do Fernandópolis, e que rapidamente conquistou espaço nas categorias de base cruzmaltinas. Quem acompanha os jogos da garotada lembra bem que foi ele um dos autores do gol na final da Copa do Brasil Sub-17, competição em que o Vasco conquistou o título inédito da categoria. O contrato dele vai até 2027, o que garante ao torcedor a segurança de que não será mais uma joia perdida precocemente para o futebol de fora. Do outro lado, talvez o nome mais comentado dessa nova geração. Estou falando de Diego Minetti, atacante de apenas 16 anos, que firmou um vínculo ainda mais longo, válido até o meio de 2028. Esse menino tem uma história curiosa. Quando tinha 9 anos, foi chamado pelo rival Flamengo, chegou a morar em Vargem Pequena, mas não conseguiu se adaptar. Passou poucos meses por lá e quase desistiu de tentar. Foi aí que apareceu o convite do Vasco e tudo mudou. Desde então, ele virou artilheiro em praticamente todas as categorias que disputou. É daqueles atacantes que você olha e pensa, esse moleque nasceu para fazer gol. Em 2024, balançou as redes mais de 40 vezes. Só no Sub-15, foram 35 gols. Foi eleito melhor jogador da Nike Premier Cup, campeão da Copa Rio, artilheiro do Brasileirão da categoria e já tem convocações para a seleção brasileira Sub-15 e Sub-17. Para resumir, estamos falando de um canhoto habilidoso, rápido, de finalização precisa, que pode se transformar no próximo grande ídolo saído de São Januário. E não é exagero dizer que o torcedor tem motivo de sobra para comemorar. Porque quando um clube como o Vasco aposta e garante a permanência de seus jovens talentos, está plantando sementes para o futuro. Num momento em que o time principal sofre oscilações e a torcida cobra resultados imediatos, ver meninos despontando com personalidade é uma injeção de ânimo. Imagine o que é para um garoto de 16 anos assinar um contrato profissional, com todo o peso de vestir a camisa de um gigante como o Vasco da Gama. Não é pouca coisa, não. É responsabilidade, mas também é a realização de um sonho que muita criança tem quando chuta a primeira bola. Agora, claro, o torcedor quer saber também sobre reforços para já, para agora, porque o campeonato tá rolando e o Vasco não pode perder tempo. Nesse sentido, as notícias também são animadoras. O zagueiro Robert Renan desembarca no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. Esse é um jogador que vinha treinando no Distrito Federal, já que não retornou à Rússia para se apresentar ao Zenit, dono dos seus direitos econômicos. O desejo dele era justamente esse, ter uma nova chance no Brasil, mostrar serviço por aqui e se firmar como uma das promessas da defesa brasileira. O acordo com o Vasco já está fechado. Será um empréstimo com opção de compra até o meio do ano que vem. A diretoria corre contra o tempo para inscrevê-lo na Copa do Brasil, já que o prazo final de registro está batendo a porta. Imagina só ter o reforço disponível logo num clássico contra o Botafogo em São Januário, pelas quartas de final da competição. É aquele tipo de contratação que chega em hora decisiva. E não para por aí. Outro nome que já está no bid da CBF é o colombiano Carlos Andrés Gomes. O jogador já treina no CT Moacir Barbosa e deve estar à disposição para enfrentar o Corinthians no domingo. É mais uma opção para Fernando Diniz montar seu time e tentar encontrar o equilíbrio que tanto falta. O torcedor pode esperar velocidade, potência física e um atleta que, se tiver sequência, pode ser muito útil ao elenco. Afinal, um campeonato longo como o brasileiro exige peças de reposição de qualidade. E o Vasco precisa desse fôlego.
Mas talvez a maior expectativa mesmo esteja em torno de Matheus França. O meio-atacante revelado pelo rival, vendido ainda muito jovem para o Crystal Palace, da Inglaterra, tem tudo para reforçar o Vasco nessa janela. O jogador não vem conseguindo espaço no futebol inglês, lida com algumas lesões, mas segue sendo tratado como uma grande promessa. O que pesa, claro, é o salário. Hoje, ele recebe cerca de R$ 1 milhão por mês, valor muito alto para os padrões brasileiros. O Vasco tenta costurar um acordo para dividir esse pagamento com o clube inglês. A primeira proposta, de arcar com metade, foi recusada. Mas a negociação continua e existe otimismo. Pessoas ligadas ao atleta dizem que a tendência é realmente vestir a camisa cruz-maltina. O próprio diretor executivo, Edmundo Lopes, está na Inglaterra, acompanhando de perto os jogos do Crystal Palace, conversando diretamente com os dirigentes e tentando trazer Matheus França debaixo do braço. É um esforço que mostra o quanto o Vasco está disposto a investir para reforçar o ataque. E como se não bastasse, outros nomes também foram mapeados. O atacante francês Jonathan Iconé, de 27 anos, atualmente na Fiorentina, esteve na mira do clube. O jogador já foi destaque no Lille, inclusive com participação na seleção francesa. O problema? O alto salário, na casa de R$ 1 milhão por mês, que inviabilizou a negociação. Entre os clubes estava tudo certo, mas o peso financeiro acabou pesando. Uma pena, porque seria um reforço de impacto para a ponta direita, posição em que o Vasco ainda carece de opções confiáveis. Mas o importante é perceber que o clube não está parado. Há movimentação, há planejamento e há a tentativa de equilibrar contratações de jovens promissores com nomes que podem entregar resultado imediato. É uma corrida contra o tempo, já que faltam poucos dias para o fechamento da janela, mas a diretoria sabe que precisa agir. Afinal, o torcedor já mostrou que está com o time, que vai lotar São Januário, mas também quer ver resposta dentro de campo. E resposta dentro de campo só vem com um elenco forte, com peças de qualidade e com trabalho bem feito. O clima, portanto, é esse, um misto de ansiedade com esperança. De um lado, a base garantindo talentos que podem virar ídolos no futuro. Do outro, a diretoria tentando fechar reforços que tragam competitividade no presente. O Vasco se arma para encarar a sequência da temporada com mais fôlego, mais opções e, quem sabe, mais vitórias que tragam tranquilidade. O torcedor vascaíno sabe que o momento dentro de campo não é simples, mas também percebe que fora das quatro linhas existe um movimento intenso para mudar essa realidade. A diretoria corre contra o tempo, o mercado da bola se mostra cada vez mais decisivo, e a cada dia surge uma nova informação que mexe com a expectativa da torcida. O Vasco, que nos últimos anos sofreu tanto com elencos limitados e com a falta de reforços de impacto, agora tenta acelerar o processo para não ficar para trás na temporada. E nessa segunda parte da nossa resenha, vamos aprofundar ainda mais o que está acontecendo nesse mercado e como isso pode transformar o rumo do gigante da colina. Depois da chegada de Carlos Andrés Gomes e da negociação praticamente fechada com Robert Renan, o foco imediato é regularizar a documentação de ambos. O colombiano já está no bid e tem condições de jogar. Isso, por si só, já é um alívio para Fernando Diniz, que ganha uma peça de ataque com características diferentes. Velocidade, drible, força física e disposição para ajudar também na recomposição defensiva. É aquele tipo de atleta que, mesmo não sendo um craque de primeiro escalão, pode ser fundamental em jogos duros, especialmente contra equipes que marcam forte. A estreia contra o Corinthians já está no horizonte, e o torcedor espera ver o novo reforço pelo menos alguns minutos em campo para sentir o gosto da novidade. No caso de Robert Renan, a ansiedade é ainda maior. Estamos falando de um zagueiro jovem, mas com bagagem de seleção de base e que deixou boa impressão no Corinthians antes de se transferir para a Rússia. Ele vinha treinando em Ceilândia, mantendo a forma e aguardando exatamente uma oportunidade como essa. O Vasco acertou tudo para um empréstimo até o meio do ano que vem, com opção de compra, e agora só falta mesmo a assinatura depois dos exames médicos. A diretoria quer correr contra o relógio para inscrevê-lo a tempo na Copa do Brasil, porque um clássico contra o Botafogo em São Januário, valendo vaga na semifinal, é daquelas partidas em que cada detalhe faz diferença.
Ter mais um zagueiro de qualidade à disposição pode ser o diferencial entre a eliminação e a classificação. E falando em diferencial, não tem como não voltar a falar de Matheus França. A negociação continua em pauta e tem tudo para ser a cereja do bolo dessa janela. O jovem meio-atacante, revelado pelo rival, sempre foi visto como um talento raro. Velocidade, visão de jogo, drible curto, finalização. Ele tem o pacote completo de quem pode decidir uma partida. O problema é a adaptação na Inglaterra. No Crystal Palace, não conseguiu a sequência desejada, sofreu com lesões e viu o espaço diminuir. Aí entra o Vasco, que oferece a chance de recomeçar no Brasil, com minutos em campo, carinho da torcida e a responsabilidade de ser protagonista. O salário, entretanto, é o entrave. R$1 milhão por mês não é fácil de bancar. O Vasco topou pagar metade, mas o clube inglês achou pouco. As conversas seguem, com Edmar Lopes presente em solo britânico para mostrar que a intenção é séria. O fato de o diretor ter ido até lá mostra o quanto essa contratação é prioridade. E o mais importante, o próprio jogador já disse sim. Entre Matheus França e Vasco está tudo alinhado. Agora é questão de ajustar números para que o anúncio seja oficializado. Para o torcedor, é a esperança de ver um atleta jovem, talentoso e que pode ser diferencial em meio a um elenco que precisa de mais criatividade e poder de decisão. Enquanto isso, outro nome que apareceu no radar foi Jonathan Iconé. A história dele é interessante. Destaque no Lille, jogou com brilho no futebol francês, chegou a ser convocado para a seleção principal, mas acabou não se firmando na Fiorentina. O clube italiano não tem interesse em utilizá-lo e vê com bons olhos um empréstimo ou até mesmo uma venda. O Vasco, por sua vez, identificou a oportunidade de mercado. O problema, mais uma vez, foi financeiro. O salário de Iconé é altíssimo para os padrões brasileiros, girando em torno de R$1 milhão mensais. Entre os clubes havia disposição, mas quando chegou na parte do pagamento, ficou inviável. Para a tristeza de muitos torcedores, o negócio não andou. Seria um reforço de peso, um nome para mexer com o mercado e elevar o patamar do ataque. Mas, no futebol, nem sempre a vontade de um lado basta. O Vasco precisou recuar, e a chance ficou pelo caminho. Isso, no entanto, não significa que a busca por atacantes parou. Muito pelo contrário. O clube sabe que precisa de pelo menos mais uma peça de impacto para o setor ofensivo. A temporada é longa, o Brasileirão é desgastante e a Copa do Brasil exige intensidade máxima. Não dá para depender apenas dos mesmos nomes. A diretoria tem olhado opções dentro e fora do país, tentando equilibrar custos e qualidade. O que não falta é empenho. E a torcida acompanha tudo de perto, cada movimentação, cada informação que surge, como se estivesse vivendo o dia a dia da diretoria. O mercado da bola virou um campeonato à parte, e o Vasco precisa vencer também nessa disputa. Enquanto as negociações se desenrolam, é impossível não destacar o peso que as categorias de base ganharam nos últimos dias. Christopher e Diego Minetti, ao assinarem contrato profissional, reacenderam uma chama de esperança em São Januário. O torcedor, muitas vezes cansado de ver jovens talentos saírem sem render nada ao clube, agora sente que pode confiar um pouco mais. O Vasco conseguiu garantir a permanência de duas promessas que, no futuro, podem ser vendidas por valores altos ou, melhor ainda, podem brilhar no time principal. E quando se fala em Minetti, a empolgação cresce ainda mais. O garoto tem histórico de artilheiro, de protagonista em torneios nacionais, e já atraiu o olhar da seleção brasileira. É aquele tipo de jogador que mexe com a imaginação do torcedor. A gente sabe que base é sempre uma aposta, mas algumas apostas parecem mais seguras do que outras. E Diego Minetti é uma dessas. O que chama atenção também é a trajetória desse menino. Aos 9 anos, ele quase foi para o Flamengo. Passou por lá, não se adaptou e, por detalhes da vida, acabou vindo para o Vasco. Hoje, está assinando contrato longo e sendo tratado como joia do clube. A vida é mesmo cheia de voltas. E o torcedor vascaíno agradece que o destino o tenha trazido para São Januário. Porque, se depender do talento dele, o Vasco pode estar diante de um futuro ídolo. Enquanto isso,
Fernando Diniz trabalha com o que tem em mãos. O time vem de resultados que deixaram o torcedor preocupado, e a necessidade de reforços se tornou ainda mais evidente. Jogar no Caldeirão de São Januário exige intensidade, coragem e qualidade. E é isso que a torcida espera ver já no próximo clássico contra o Corinthians. Com Carlos Andrés Gomes à disposição e a possibilidade de Robert Renan ser inscrito rapidamente, o treinador começa a ganhar mais opções. Mas é claro que a cobrança vai continuar alta. Porque o Vasco não pode se contentar apenas em competir. Precisa vencer, precisa reagir e precisa mostrar que está no caminho certo. E se existe um fator que faz toda a diferença nesse momento, é o apoio da torcida. O vascaíno pode até se irritar, pode até cobrar, mas nunca abandona. Basta olhar para as arquibancadas de São Januário. Jogo após jogo, o estádio fica tomado de camisas cruz-maltinas, bandeiras tremulando, cantos que não param. É um espetáculo à parte. A diretoria sabe disso, os jogadores sentem isso, e por isso mesmo existe a responsabilidade de corresponder. Reforços não são apenas nomes em uma lista. São a chance de devolver alegria para essa gente que lota estádios, que acompanha notícias diariamente, que vibra e sofre junto. O que vem por aí ainda é incerto, mas uma coisa é clara, o Vasco não está parado. Pelo contrário, está se mexendo como há tempos não se via. Reforços, renovações, apostas na base. Tudo isso faz parte de um pacote que pode mudar o rumo da temporada. Ainda há muito o que ajustar, muito o que provar dentro de campo, mas pelo menos o caminho parece estar sendo trilhado. E o torcedor, que tantas vezes ficou no escuro, hoje acompanha cada passo e sente que pode acreditar de novo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro acordou hoje com uma notícia que promete movimentar o mercado e causar um verdadeiro burburinho entre torcedores e especialistas. O Vasco da Gama oficializou a contratação de Eduardo Coucentin Antunes, mais conhecido no cenário esportivo como Eduardo Sacha, até então destaque absoluto do Red Bull Bragantino. Fontes extraoficiais apontam que a negociação vinha sendo cuidadosamente conduzida nos bastidores há semanas, mas apenas agora ganhou a chancela oficial. A chegada de Sacha ao Vasco não apenas reforça o setor ofensivo da equipe carioca, mas também reacende expectativas sobre a capacidade do clube em atrair nomes de impacto, especialmente em um período em que os torcedores clamam por resultados expressivos em campeonatos nacionais e competições regionais. O rumor de que o atacante teria exigido um projeto esportivo ambicioso e um espaço de protagonismo dentro do elenco começou a circular logo após a confirmação, alimentando a especulação de que sua influência em campo pode ser decisiva para o reequilíbrio do time. Especialistas em futebol comentam que a movimentação estratégica do Vasco sinaliza um retorno à assertividade na montagem de elenco, algo que vinha sendo alvo de críticas nos últimos anos devido a oscilações de rendimento e desentendimentos entre atletas e comissão técnica. A expectativa é que a adaptação de Sacha seja rápida, considerando sua experiência em jogos decisivos e sua capacidade de atuar em diferentes posições de ataque, ampliando as opções táticas do treinador e criando oportunidades para a revolução no setor ofensivo do clube. Além disso, a contratação também desperta curiosidade sobre como o mercado brasileiro reagirá a este movimento, já que jogadores do porte de Eduardo Sacha sempre geram uma repercussão significativa entre rivais, jornalistas e torcedores que acompanham o desenrolar das negociações com atenção minuciosa. Entre conversas de bastidores, rumores de salários, bônus e metas individuais, o que se comenta nos corredores é que a presença de Sacha pode alterar a dinâmica do elenco de forma surpreendente, tornando o Vasco um time ainda mais competitivo e com ambições renovadas, especialmente em um cenário em que a pressão por resultados imediatos é constante. O impacto de sua chegada vai além da parte técnica, pois simboliza uma postura ousada da diretoria, disposta a investir em talentos que possam transformar a percepção do torcedor e reacender o entusiasmo que caracteriza a torcida vascaína, conhecida por sua paixão e paciência seletiva, atributos que tornam cada contratação um verdadeiro assunto de primeira página e motivo de debates acalorados em redes sociais, bares e praças esportivas.
O impacto da chegada de Eduardo Sacha ao Vasco não se restringe apenas à escalação ofensiva, mas também gera um efeito cascata sobre a estrutura tática e psicológica do elenco. Nos bastidores, comenta-se que o atacante, famoso por sua versatilidade e capacidade de finalização precisa, teria se reunido com membros da comissão técnica para discutir sua adaptação ao estilo de jogo do clube e possíveis posições em campo, algo que aumenta a expectativa de sua rápida integração. O Red Bull Bragantino, por sua vez, demonstrou profissionalismo durante a negociação, mas já se especula sobre o impacto da saída de Sacha em sua equipe titular, especialmente em partidas decisivas da Série A, onde seu desempenho vinha sendo determinante em gols e assistências. Torcedores vascaínos celebram a contratação, enquanto rivais observam com atenção, questionando se o atacante conseguirá manter a regularidade que apresentou nos últimos anos. O mercado de transferências ganha novo fôlego com rumores de que outros clubes já monitoravam a movimentação, preparando-se para possíveis contragolpes em futuras negociações. Fontes próximas à diretoria do Vasco comentam que a contratação não foi apenas uma decisão financeira, mas uma estratégia pensada para reforçar a imagem do clube e atrair novos patrocínios, além de renovar a moral do elenco. No âmbito esportivo, especialistas avaliam que a chegada de Sacha pode modificar o equilíbrio da equipe, criando duelos internos pela titularidade, incentivando jovens atletas e promovendo um ambiente mais competitivo, capaz de gerar resultados positivos em campo. A imprensa esportiva, por sua vez, começa a analisar possíveis combinações táticas, sugerindo que a velocidade, inteligência e presença de área do atacante possam ser fundamentais em partidas-chave, especialmente diante de adversários de alto nível, reforçando a ideia de que a diretoria pretende resgatar um projeto de protagonismo no futebol nacional. Em conversas informais com ex-jogadores e comentaristas, surgem opiniões divergentes, algumas exaltando a experiência e a qualidade técnica de Sacha, enquanto outras destacam os desafios de adaptação a um novo elenco e pressão da torcida, criando um clima de expectativa e curiosidade que mantém o nome do atacante em evidência constante nos meios de comunicação esportiva. A chegada de Sacha, portanto, representa mais do que reforço pontual. É um símbolo de ambição renovada, capaz de influenciar diretamente o planejamento tático, a moral do elenco e a percepção da torcida sobre o futuro imediato do clube. Enquanto rumores sobre seu contrato, metas e envolvimento com jovens talentos continuam a alimentar discussões acaloradas sobre o que esperar dessa nova fase do Vasco da Gama. Nos corredores do futebol, os rumores sobre a contratação de Eduardo Sacha pelo Vasco geram um burburinho que vai muito além do aspecto técnico, envolvendo negociações, estratégias de marketing e expectativas de torcida. Conversas informais apontam que o atacante, conhecido por sua velocidade, habilidade em finalizações e capacidade de atuar em diversas posições ofensivas, teria negociado um contrato que inclui metas de desempenho individual e coletiva, algo que evidencia o cuidado da diretoria em alinhar os objetivos do clube com as ambições do jogador. O Red Bull Bragantino, por outro lado, ainda lida com as especulações sobre quem assumirá o papel central de ataque, já que a saída de Sacha deixa um vazio difícil de preencher rapidamente. O mercado esportivo, atento a cada movimento, observa com expectativa se outros clubes tentarão aproveitar a situação para reforçar seus elencos, o que pode desencadear uma série de negociações e ajustes estratégicos nos próximos dias. No ambiente interno do Vasco, comenta-se que a chegada de Sacha pode servir como incentivo para jovens talentos que disputam espaço na equipe principal, criando um clima de competitividade saudável que favorece o desenvolvimento coletivo e individual. Especialistas avaliam que sua integração ao time depende de um trabalho de adaptação tático e físico, considerando a intensidade dos campeonatos e a necessidade de resultados imediatos, sobretudo diante de uma torcida que espera títulos e atuações consistentes. Rumores sobre a influência de Sacha no vestiário, na postura de outros jogadores e na relação com a comissão técnica alimentam debates em redes sociais e programas esportivos, reforçando a ideia de que sua contratação transcende o campo e atinge diretamente a cultura do clube. A expectativa é que o atacante traga não apenas gols, mas também liderança e referência técnica, promovendo uma transformação gradual no estilo de jogo do Vasco, tornando-o mais agressivo e dinâmico, capaz de disputar com força as principais competições do calendário nacional. Assim, cada detalhe sobre sua chegada, desde treinamentos até declarações públicas, é observado.
com atenção por jornalistas, torcedores e analistas, gerando um clima de suspense e entusiasmo que transforma a contratação de Eduardo Sacha em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro nesta temporada, consolidando o Vasco como protagonista de negociações ousadas e estratégicas. Além do impacto direto em campo, a chegada de Eduardo Sacha ao Vasco desperta especulações sobre como sua presença poderá influenciar financeiramente o clube e o próprio mercado de transferências. Conversas nos bastidores sugerem que a diretoria buscou garantir não apenas o reforço técnico, mas também oportunidades de marketing, como maior visibilidade em patrocínios, aumento na venda de camisas e engajamento digital com torcedores, aspectos que costumam acompanhar contratações de jogadores de grande notoriedade. Fontes indicam que a contratação também foi pensada para fortalecer a imagem do Vasco como clube capaz de atrair talentos de alto nível, enviando sinais de ambição e planejamento estratégico a investidores e parceiros. Especialistas comentam que, ao mesmo tempo, há uma pressão implícita sobre o atleta, que precisará manter desempenho consistente, lidar com a adaptação ao ritmo do Campeonato Brasileiro e se integrar a um elenco que busca estabilidade emocional e competitiva. O burburinho gerado pela transferência envolve ainda a possibilidade de desdobramentos inesperados, como renegociações com outros atletas, ajustes no planejamento de contratações e até impacto sobre decisões de treinadores adversários, que começam a repensar estratégias para neutralizar a presença de Sacha em campo. No meio da torcida, a expectativa é enorme. Setores fanáticos já discutem sobre a estreia, o número da camisa, possíveis gols e combinações com outros jogadores, gerando uma atmosfera de entusiasmo que reflete diretamente na cobrança e na motivação do elenco. Rumores sobre cláusulas contratuais, premiações por desempenho e metas coletivas reforçam a ideia de que cada movimento de Sacha será analisado minuciosamente, transformando sua chegada em um dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro. Dessa forma, a contratação ultrapassa a dimensão técnica e se transforma em fenômeno midiático, envolvendo debates acalorados sobre estratégia esportiva, impacto financeiro e repercussão social, consolidando o Vasco como protagonista de negociações ousadas e estratégicas, enquanto os olhares do país inteiro se voltam para o desenrolar da temporada. Enquanto isso, a repercussão da contratação de Eduardo Sacha se espalha como um verdadeiro incêndio pelo universo do futebol, gerando rumores que atravessam fronteiras do próprio clube. Entre torcedores, jornalistas e analistas, comenta-se que a chegada do atacante ao Vasco pode redefinir a competitividade do time em campeonatos nacionais, enquanto nos bastidores do mercado, observa-se com atenção se sua negociação abrirá precedentes para outras movimentações de alto nível. A expectativa é que sua presença seja decisiva não apenas em gols e assistências, mas também em criar dinâmicas de jogo que alterem o comportamento de adversários, promovendo uma transformação tática significativa. Nos bastidores, circulam especulações sobre o papel de Sacha no vestiário, seu relacionamento com outros jogadores e sua influência no ritmo de treinamentos, todos elementos que tendem a impactar diretamente no desempenho coletivo. Especialistas avaliam que sua contratação é um reflexo de uma estratégia maior da diretoria, voltada a reforçar a imagem do clube, aumentar a moral do elenco e resgatar a confiança da torcida, que em muitos momentos demonstra impaciência diante de resultados inconsistentes. Rumores sobre possíveis negociações futuras, ajustes financeiros e metas individuais continuam a circular, mantendo o nome do atacante em evidência constante nos meios de comunicação, enquanto torcedores discutem a chance de ver o clube reencontrar a competitividade perdida. Em cada comentário, análise e postagem, percebe-se que a chegada de Sacha simboliza mais do que um reforço pontual. É um movimento que promete alterar percepções, influenciar resultados e colocar o Vasco novamente no centro das atenções do futebol brasileiro, tornando seu elenco mais robusto e seu planejamento estratégico mais ambicioso, enquanto os olhares de todo o país permanecem atentos aos próximos capítulos desta negociação histórica que promete agitar o mercado, a torcida e o próprio cenário esportivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.